Gravando. Então, o nosso professor Arcângelo Buzzi, ele começa essa lição aqui dizendo que todos somos filósofos. Aí ele põe aqui a citação do Nietzsche, que diz o seguinte: cada um de nós possui necessariamente uma filosofia, supondo-se que exista alguma. Mas os casos são muito, muito diversos. Num filosofam as faltas, no outro as riquezas e as forças. O primeiro precisa de filosofia como sedativo, remédio, escora, ou ainda como meio de libertação, construção, esquecimento. O segundo caso é excesso, um luxo, no melhor de todos os casos, volúpia de conhecimento triunfal, que sente necessidade irresistível de se inscrever em maiúsculas nos céus das ideias. O Friedrich Nietzsche é um filósofo controverso, né, na história da filosofia. Ele é complexo porque ele desenvolve uma filosofia que se chama uma filosofia intempestiva, através de aforismos. Aforismos são, né, sentenças, né, frases. Ele desenvolve várias ideias e é um pensamento que a gente costuma dizer que é assistemático, ou seja, ele em uma frase ele fala várias coisas, como aqui, né, ele disse aqui, ele fez vários questionamentos, falando que a filosofia para alguns serve só para exibicionismos, né? E para outros não, para um aprofundamento, né? Para uma busca mais profunda da vida, né? Tem essa questão também da filosofia ficar como, sabe, aquela coisa da contemplação, né? Não é isso que a gente busca, pelo menos quando a gente trata da filosofia no ensino médio, mesmo na graduação. Está chegando alguém aqui. E na outra aula, na aula anterior, a gente partiu, na verdade, da experiência de vocês com as aulas do ano passado para identificar aquelas quatro aspectos, lembra? Da filosofia, não é isso? João caiu. Ah, tá. Voltou. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Na análise da existência humana no mundo, verificamos que nos movemos numa sabedoria que dispensa e, ao mesmo tempo, solicita a filosofia. Como explicar essa ambiguidade de precisarmos e não precisarmos da filosofia? É uma coisa ambígua, é uma coisa que tem dois sentidos ou vários sentidos, é ambígua, né? Então, essa coisa da gente precisar ou não e não precisar da filosofia, como é que isso funciona, né? A sabedoria da existência se aninha em nós como o sangue nas veias e o ar no pulmão. Comanda sem bem nos darmos conta, nossa maneira de estar no mundo, em todos os níveis internos e externos, visíveis e invisíveis, superficiais e profundos. Sem ser invocada, dirige todas as conversações e nos dá o entendimento das palavras que ouvimos e falamos, nos projetos a que nos atiramos para viver. O que ele está... Opa, Kaique, tudo bem? O que ele está querendo dizer para a gente aqui nesse trecho? Ele está falando que a filosofia, apesar de não estar materializada, ela não tem uma matéria, né? Mas ela, de certa forma, ela nos auxilia nas construções de ideias. A gente pode, né, usar a filosofia para construir ideias na medida em que a gente vai analisando, por exemplo, comportamentos. Né? Nós falamos sobre isso na aula anterior, quando eu falei assim, poxa, vocês fizeram 2 etapas do exercício filosófico, que foi escrever, aliás, que foi fazer a leitura e depois escrever, mas precisava aprofundar esse processo na medida em que vocês dialogassem a partir dos textos e encontrassem um autor que fizesse uma fundamentação, que tivesse ligado aos temas desenvolvidos por vocês. Né? Então, da mesma forma aqui... Professor, né? Pode falar. Eu queria saber de que época é esse filósofo? Qual filósofo? Esse que você está lendo. Ah, o Nietzsche, então, muito boa pergunta. O Nietzsche, ele tá colocado na filosofia contemporânea. Ele é um contemporâneo, século XIX. O Nietzsche é 1800 alguma coisa, ele nasce em 1800 alguma coisa. Ele é contemporaníssimo, assim, sacou? É assim, ele tem uma tríade, né, que dizem, assim, que falam que é uma tríade importante, que é Nietzsche, Freud e Marx. Esses três, eles vão modificar, né, o pensamento filosófico, né, sociológico, político, econômico, né, a partir do século XIX. Boa pergunta.
Então, Terezinho, a partir do ponto 5 tem essas classificações de período histórico e os autores mais importantes desse período. Está lá na pastinha, deixei lá. Vou olhar depois, então. Isso, beleza. Então, eu estava falando do quê? Estava falando Sobre que ano passado, eu acho que a gente fez os 3, a gente fez os 2, mas não conversou. Foi isso que você estava falando. aprofundamento, então, do processo filosófico, na medida em que a gente faz esse aprofundamento, a gente consegue analisar a construção de ideias. E a construção de ideias vai nortear os nossos comportamentos, a nossa visão de mundo. Por isso que ele fala aqui, ó, vou voltar aqui no pedacinho, ele fala aqui assim, ó, comanda sem nos darmos conta nossa maneira de estar no mundo, em todos os níveis, internos e internos. Quer dizer isso, internos e internos, nossas ideias, o que a gente traz dentro da gente, que é influenciada por que está fora da gente, visíveis e invisíveis, né? Essas ideias, ou a gente muito hoje, cada vez mais, a gente é norteado por símbolos, questões simbólicas, né? Tá no invisível e no invisível, superficiais e profundas, sem serem invocadas, dirige todas as conversações e nos dá entendimento das palavras que ouvimos e falamos, dos projetos a que nos atiramos para viver. Então, a escolha, por exemplo, que vocês vão fazer, né? Estou aqui lançando mão de um exemplo. A escolha da faculdade, ela tá norteada por diversas ideias que vocês conversam uns com os outros, conversam com os seus pais, que pessoas que vocês têm vocês se identificam. Então, essas coisas estão no campo do invisível, que a gente nem se dá conta, né? A filosofia faz a gente olhar para esse invisível, né? Para quem que eu estou olhando, né? A quem são as pessoas que eu tiro como exemplo, né? O que eu estou pensando para fazer na vida? Essas questões que estão internamente, né, dentro da gente, a filosofia vai lançar um olhar sobre essas coisas e vai tentar fazer com que a gente procure processar isso, né? Organizar, analisar. Tá claro isso, gente? Tá claro, beleza. Beleza, vou continuar aqui. Essa sabedoria pré-filosófica de uso imediato, que essa filosofia pré-filosófica, esse conhecimento que vocês têm nessas conversações, né? Vocês fazendo aqui, exemplificando com o que a gente já falou. Vocês talvez não tivessem noção ou consciência de que vocês haviam feito só 2 processos na análise, lá no aprofundamento filosófico. Na medida em que eu fui falando aqui para vocês, né, fui ampliando a possibilidade. Então, esse conhecimento pré-filosófico é aquele que faz você se guiar, né, sem uma consciência maior. Mas você consegue se guiar por esse conhecimento pré-filosófico. Essa sabedoria pré-filosófica de uso imediato, rica e dinâmica, que orienta a existência humana no mundo, como o amor orienta o comportamento dos que amam, nunca é vivida em sua plena riqueza. Não só isso, ela pode esvair-se ou fossilizar-se num saber mecânico que opera sem gosto pela existência em si mesma. O que ele está querendo dizer aqui com esse trecho? Veja bem, muito importante que a gente não se habitue. Não, opa, chegou mais alguém? João Pedro. Que a gente não trate esse processo como um processo mecânico. Então, eu não sei se eu falei para vocês que no período, por exemplo, na minha idade, quando eu tinha a idade de vocês, a educação, até hoje isso acontece em certos níveis, em certas escolas. A educação se dava da seguinte forma: o sujeito ouvia, decorava e reproduzia. Né? E a filosofia, ela tira a gente desse processo, ela faz a gente questionar o que a gente está escutando, perguntar o porquê. Né? Isso, né, gera uma série de movimentos, né, que para algumas pessoas é desagradável. Por exemplo, para o professor que não está acostumado, né, ser questionado, imagina, né, causa um certo estranhamento. Né? Se o aluno não repete o que ele está dizendo, manda uma pergunta, né?
Eu gosto de perguntas, por isso a filosofia é importante, vocês façam perguntas aí. Então, aqui, ela pode esvair, falei sobre isso aqui. Nessa situação de obscurecimento, precisamos filosofar. Todos precisamos filosofar, porque o obscurecimento é universal, abateu-se extensivamente sobre toda a Terra. Precisamos recuperar a compreensão nasciva e inata da existência no mundo. Precisamos recordar o homem natural, o juízo secreto da razão, a sabedoria da vida. Como é esse filosofar? Ele pergunta aqui. Como é esse ofício dos filósofos? É exercício de pensar por nós mesmos. Então, aqui, né, ele está lançando, na verdade, um desafio. A filosofia ela não serve para a gente repetir o que o filósofo disse. Na verdade, a ideia é que a gente pegue esse pensamento de algum filósofo, que a gente aprenda, que a gente tenha contato, e use ele para pensar com o nosso próprio pensamento a respeito da realidade. Né? O pensamento filosófico há de ser sempre original. Todo homem deve exercê-lo por si. É mais uma dica aqui que ele está dando aqui para a gente. Continuando aqui, já vou acabar para a gente poder bater um papo, né, a respeito dessas coisas que eu estou falando aqui. Tiver dúvida, tiver uma ideia aí, vai anotando para lançar aí na roda de conversa. O exercício de pensar por si mesmo é a arte das artes, porque exige sensibilidade, treino intelectual, disciplina corporal. Na arte de pensar, encontramos o real, achegamos-nos ao seu íntimo. Assim, voltamos a habitar a terra como árvores vivas da floresta, bem enraizados no sabor de sua profundidade. O autor, o Arcângelo, ele é poético, né? Você vê que o texto dele é poético, né? Relaciona a gente com a natureza, com o mundo, né? Ele está dizendo aqui que quando a gente pensa pela nossa própria cabeça, a gente desenvolve uma consciência de quem nós somos, né? De onde nós falamos, né? O que consumimos, né? Se o que consumimos realmente presta, né? Se a gente só reproduz coisas, se a gente pensa, né, sobre o que está falando. Aqui tem várias coisas envolvidas. Pensar com sua própria cabeça envolve isso. Sair do lugar de conforto. Né? E o ponto número 4 aqui é o seguinte. De início, para filosofar, procuramos quem nos ajude. Então, a gente está aqui, né, nos ajudando, né, na verdade, né? Hoje, por causa do livro, temos ao nosso alcance os textos dos mestres da filosofia. Lendo seus discursos, aprendemos a escutar melhor, a discernir melhor, a pensar melhor. Então, aqui ele está reforçando o que ele disse anteriormente. A gente não usa o filósofo para repetir o que o filósofo falou, mas a gente tem a possibilidade de ter contato com esses filósofos para olhar para o mundo, né, de uma outra forma, mas com a nossa própria razão, usando o pensamento de um filósofo e ressignificando esse pensamento ao olhar para a nossa própria realidade. Difícil isso? O que vocês estão achando aí que eu estou falando? Não, ficou compreensível, assim. Deu para entender, sim. Beleza, né? De boa. De boa, isso aí. Vamos dar os nomes dos principais mestres da filosofia. Aí aqui, né, a partir daqui, ele vai fazer aquilo que eu falei com vocês, ele vai identificar os filósofos nos períodos históricos. Eu posso até aqui passar e depois a gente conversa. Ele fala aqui, ó, mas ao lê-los, nos inspiram e nos persuadem a praticar a arte de pensar por nós mesmos. Então, a ideia é que a gente, a partir do conhecimento de algum filósofo, a gente consiga pensar a realidade a partir das nossas próprias ideias. Né? Aí, aqui tem... eu vou colocar aqui os autores mais importantes dos períodos históricos. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também, é como se nós estivéssemos fazendo algum tipo de revisão. Se vocês tiveram contato, né, em outros períodos aí com esses autores, né, vocês podem, professor, essa é uma oportunidade para a gente conversar aqui. Na filosofia da antiguidade, então vamos ver, na antiguidade, o pensamento está sobretudo no sentido da admiração da realidade, está no seu aparecer e desaparecer, né, o homem olhando para a natureza. Então, é o período dos filósofos conhecidos na antiguidade como pré-socráticos, né? Anteriores a Sócrates. Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Anaximandro, Sócrates, Platão. Na verdade, Sócrates, Platão e Aristóteles são os autores que vêm logo posteriormente. Eles que vão fazer a divisão, né? Vamos dizer assim, entre os pensadores originários, que não eram considerados como filósofos, e os filósofos.
Porque esses pré-socráticos, eles tinham uma filosofia, vamos dizer assim, mitológica, a gente, né, dá o nome de mitos, né? E a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vai ter a filosofia que vai questionar, vamos dizer assim, esse pensamento mitológico. Então, na antiguidade, são os pré-socráticos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, mais importante. Na filosofia da Idade Média, a gente vai ter Avicena, Averroes, Abelardo, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, Mestre Edgar e Nicolau de Cusa. Esses autores aqui, vocês vão perceber, na Idade Média, eles estão ligados à teologia, à filosofia com a teologia. Vai ser um período em que a razão e a fé vão tentar ser conciliados, sobretudo por São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Eles vão tentar conciliar fé e razão, né? Na Idade Moderna, vão aparecer os autores Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Auguste Comte. Isso aí é 1500 a 1700, alguma coisa. E tem outros, Spinoza, René Descartes, Leibniz, Immanuel Kant, Fichte, Schelling e Hegel. E na filosofia contemporânea, foi a teoriazinha que mandou essa pergunta aí, a gente vai ter os filósofos Karl Marx, Sigmund Freud, que não é um filósofo, é um psicanalista, mas ele está colocado dentro da filosofia, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein e o Carl Jung, que também é um psicanalista, estudou com Freud. Esses são, na verdade, então, alguns nomes, né, os principais assim, dos períodos históricos. Eu queria perguntar a vocês agora se vocês têm algum ponto para a gente discutir, para né, falar, conversar. Abre o microfone aí, então levanta a mão. Deixa eu ver aqui. O Auguste Comte, ele é filósofo ou sociólogo? Eu confundi agora. Boa pergunta, porque na sociologia, né, na sociologia ele é muito citado, não é isso? Isso. Eu acho que ele é sociólogo, se não me engano, agora. Sociólogo positivista, né? Ué, mas ele não seria o pai da sociologia? Isso, do positivismo, exatamente. Mas aqui, o que acontece? A filosofia, ela pensa, como eu falei para vocês, até bom, a filosofia é muito anterior à sociologia. A sociologia, ela surge no século XX, século XIX, século XX, como ciência, assim, né? E a filosofia, ela está anterior. Então, é como se a sociologia estivesse dentro da filosofia, vamos dizer assim. Entendeu? Entendi, beleza, entendi. Por isso que a filosofia vai lançar um olhar e vai considerar esses camaradas como pensadores, porque, como nós falamos no início, eles construíram ideias, construíram sistemas para entender a realidade. E eu já falei isso com vocês, não sei se eu falei em algum outro momento, é como se qual a diferença, assim, se a gente pudesse fazer uma diferença entre sociologia e filosofia. A sociologia, ela vai lançar uma lupa sobre um determinado ponto, né? Ela vai aumentar esse ponto na sociedade, né? A filosofia vai olhar a sociedade como um todo. Então, o exemplo que é melhor para a gente entender isso a filosofia olha o edifício pelo lado de fora. Ele vai ver o tamanho do edifício, quantos andares tem, quantos apartamentos ele tem. A sociologia, ela vai chegar em um andar e vai abrir a porta de um apartamento e vai analisar aquele apartamento. Através daquele apartamento, a sociologia vai fazer uma espécie de análise, ou uma análise desse prédio, que seria a sociedade. Tranquilo? Compreensível. Achei um exemplo legal, né? Então, mais questões aí, vamos lá. Como vocês são filósofos, vai, Tereza. Não, na parte de... Na primeira que tem, essa sabedoria filosófica, uso imediato, não. Eu queria que você explicasse melhor essa parte, que eu fiquei um pouco confusa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu queria entender melhor. Vamos voltar ao texto. Então aqui, sabedoria da existência se aninha em nós como um sangue nas veias, é isso? Não. Essa sabedoria pré-filosófica, de uso imediato, rica e dinâmica,
que orienta a existência humana, como o amor orienta o Isso. comportamento. Então, o que ele está falando é que isso aqui é muito interessante, porque, Mas a parte de esvair também, até a parte do esvair. sim, é muito interessante porque ele está querendo dizer para a gente que existe, você tem um conhecimento guardado com você. Cada um de vocês existem conhecimentos que vocês trazem com vocês. Esse seria um conhecimento pré-filosófico. É aquilo que o Paulo Freire fala sobre isso, né, quando ele procura desenvolver a metodologia dele, ele parte da experiência dos seus alunos. A partir das experiências dos alunos, ele desenvolve um método de ensino. Então seria aí quando ele faz essa passagem, né, entre o conhecimento do aluno, né, e o conhecimento analítico, ele constrói, como é que eu vou explicar? Ele dá uma consciência para essa pessoa. Ele traz a consciência para essa pessoa de que ela tem um conhecimento. Ficou claro isso, não? Terezinha? Ficou. Porque a coisa é complexa, eu estou tentando simplificar, mas é muito bonito isso, porque a gente muda a nossa ideia de que a filosofia, por isso que ele está falando aqui, todos somos filósofos, a gente muda a nossa ideia de que a filosofia é só para intelectuais, ou aquela ideia de que não, temos que ficar contemplando, e ficar pensando, né, e ficar viajando. Não. A filosofia é prática, e ela está dentro de cada um de vocês já. Existe um conhecimento pré-filosófico. Esse conhecimento pré-filosófico ele vai se transformar em ideia, vai se transformar em comportamento, vai se transformar em sistema de pensamento a respeito do mundo e das coisas que estão à nossa volta. Beleza isso? Tem como a gente mudar o pensamento pré-filosófico ou só tem como a gente trabalhar nele? Tipo, cada um tem o seu pré-filosófico? É isso? Eu- Ou a gente tem como mudar ele? Ou a gente tem como mudar ele? Terezinha, a sua pergunta é boa. Eu te responderia o seguinte: eu acho que não é questão de mudar, eu acho que é questão de você amplificar esse conhecimento que você já traz com você, entendeu? Mas não modificar, modificar talvez no sentido de ampliar. Não sei se você concorda. Sim. Mas na hora que fala de esvaziar, Deixa eu ver. É porque ele usa um termo meio poético, assim, né? Ele está aqui falando assim: não só isso, ela pode esvair-se ou fossilizar-se. É isso que você está com dúvida, não é isso? isso. Então, quando ele faz esvair-se, é quando a gente não tem consciência. Pelo menos o que eu estou entendendo é quando a gente perde a consciência desse conhecimento que a gente já traz conosco. E fossilizar-se é como quando a gente fica no automático. Aquilo ali fica. O fóssil, né, já está ali, você não mexe mais no fóssil. Ele fica cristalizado, petrificado, ele não tem mais modificação, ele não está mais aberto a aprendizado, entendeu? Ele fica. Só reproduz ideias. É nesse sentido que eu acredito que ele esteja falando. Esvair-se seria perder a consciência do conhecimento que você tem. Fossilizar é cristalizar. É aquele cara que já sei de tudo, por que eu vou ler mais? Né? Já está escrito aí, eu vou. Entendeu? Por que eu vou ler? Eu não preciso mais. Isso é fossilizar-se. Tá, entendi agora. Melhorou, né? Uhum. Beleza. Vamos. Outras pessoas aí para perguntar. Opa, chegou mais gente. Luan. Conseguiu entrar aí, Luan? Acho que sim. É porque vocês têm uns que entram direto, né? Aí, Luan tá aí, beleza. Então, minha gente, mais questões a respeito desse papo? Falamos de coisa pra caramba. Em relação à consciência, então, assim, deixa eu ver se entendi. Cada um nasce com um pensamento pré-filosófico, cada um nasce com seus ideais, com suas ideias, e eu não lembro quem que você falou que traz, que tem alguém que traz essa consciência para fora. Que essa consciência para fora, não sei se foi em forma de ensino que você falou, eu não lembro. Mas... eu citei o Paulo Freire. Isso, esse cara mesmo. Na verdade, esse conhecimento pré-filosófico que ele está dizendo aqui, eu estou identificando como aquelas vivências que você traz consigo, João. Né? Coisas que você vai desenvolver na conversa com os colegas,
né, nos relacionamentos que você tem na sua família, né, na sua vivência, né? Tem coisas que você faz e isso também é conhecimento, né? Chega uma hora que esse conhecimento ele é trazido à tona. A filosofia ajuda a trazer a consciência desse conhecimento. Aí talvez seja ela se transforma em pensamento filosófico. Sacou? É uma passagem, entendeu? Entendi. Quando você toma consciência desse processo, começa a analisar, e aí você começa a saber, pô, que eu estou fazendo isso? Foi exatamente o que a gente fez com as aulas É do aí ano que começa passado. aí começa os pensamentos críticos, né? A gente não Você pode reproduzir o que os outros falam. exatamente, você vai começar a ter como ele fala aqui, pensar com a sua própria cabeça e desenvolver a sua própria ideia a respeito de alguma coisa, né? É isso, entendi, beleza. Beleza? Eu acho que isso ficou claro, eu acho. Apesar do texto ser poético, né? Mas acho que dá para entender legal. Então, tipo, tem como linkar essa questão de pensar por si mesmo na época em que Sócrates vivia, tipo, por exemplo, vou puxar um pouco da parte diferente aqui que não foi comentado, em Sim, relação aos sofistas. Sabe o que é sofista, então? Eles vinham com argumentação retóricas, relativistas, eles sempre queriam trazer uma verdade que não era, na verdade, não era uma verdade, mas eles só queriam uma proposta para dialogar, e as pessoas que escutavam os sofistas meio que não sabiam da verdade. Os sofistas falavam e as pessoas não sabiam a verdade. Aí chegou Sócrates e queria meio que fazer as pessoas refletirem sobre as coisas, sabe? E aí as pessoas começaram a pensar, caraca, será que é isso mesmo que eles falam para mim? Que na verdade são os sofistas que eu tô falando, né? sim. Aí só que chega para fazer as pessoas abrirem suas consciências e começarem a ter os seus pensamentos críticos, certo? Sim, inclusive Sócrates ele questionava os sofistas, né, dizendo que é como se, seria assim, mal comparando, né, mas como se os sofistas ensinassem, né, para como é que a palavra que estou buscando uma palavra que seja mais para conciliar, não, para ser, para ser para ficar num esquema, assim, né? Para não questionar as estruturas, né? O Entendi. ensino, né? O ensino, essa ideia que a gente tem assim, né? O ensino do sofista não questionava as estruturas, né? E o Sócrates, quando falava, ele começava a questionar, tanto é que ele foi sentenciado, não é isso? Isso mesmo. É isso É mesmo. por aí, a gente pode fazer essa analogia, é uma analogia boa. Não, é Se que eu bem que lembrei, eu queria linkar só para sim. É entender porque melhor. eu não sei, assim, tem estudos mais recentes que defendem os sofistas e tal, então essa ideia que a gente está tratando aqui é a ideia um pouco mais antiga, né? Mas acho que tem pessoas que definem os sofistas, que tem outra linha de pesquisa. A gente precisa né, analisar, pesquisar para saber isso aí. Eu não tenho muito conhecimento sobre essas novas pesquisas sobre os sofistas. Não, beleza. Mas é isso aí mesmo que você falou. Show. Procede. Professor, é uma dúvida meio doida, mas assim, a gente Opa! pode. Dúvida Não, doida maneira. mas isso aqui não sei. Mas a gente pode passar, tipo, a vida inteira sem questionar nada? Ou a gente tem esse negócio dentro da gente de questionamento? Mas quando alguém, tipo, a gente questiona, mas a gente não se permite questionar, vamos dizer assim. Quando a gente está no Entendi. sistema e tudo mais. Então, Então, por isso que é importante a filosofia, porque a então, gente meio que se permite questionar, e sem é, ela a gente passaria o resto da vida sem questionar e preso no sistema. você o que a sua fala me remete a dois autores. O Sócrates mesmo, né, que ele lá na Apologia, que é um texto que ele faz, é a defesa dele, né? Ele fala que a vida não vale a pena ser vivida se ela não for analisada, se ela não for, né, constantemente analisada. Esse é um pensamento de Sócrates. E tem o Aristóteles, que é posterior a Sócrates, que ele fala que todo homem deseja deseja o conhecimento, deseja saber, né? Então, a pergunta que você faz é uma pergunta interessante, porque também ela me remete a um outro autor que é do Renascimento, que chama Etienne Laboissy. O Etienne Laboissy escreveu um texto
chamado da servidão voluntária. E esse texto da servidão voluntária, o que o texto fala? O texto fala o seguinte, ele faz uma análise entre o tirano e as pessoas que são tiranizadas, né? Vamos dizer assim, ser o rei e aí o rei que tiraniza as pessoas, né? Só que o Etienne Laboissy, ele faz uma análise não do rei que tiraniza, mas ele parte das pessoas que são tiranizadas, e ele pergunta, né, talvez seja um pouco, apareceu isso na tua pergunta, por que as pessoas se submetem à servidão voluntária? É isso mesmo. É isso mesmo? Pô, tá vendo? É isso que eu tô falando para vocês, né? Quando a gente começa a estudar, começa a ler, a gente faz relações. E o Laboissy, ele vai, a resposta, é um texto pequeno, mas é um texto denso, muito bem escrito, porque o Etienne Laboissy era um intelectual, então a escrita não é um texto fácil, né? Você precisa ler com tranquilidade. Ele dá uma resposta ali que é a seguinte: o sujeito, ele se submete à servidão, ou vamos dizer assim, nas suas palavras, ele não questiona mais, porque ele reproduz a tirania lá do rei, tiranizando aqueles que estão perto dele. Então ele vai reproduzindo a tirania. Então, é como, sabe, ele é um pequeno tirano. Então, ele se submete à tirania. Então, é uma servidão voluntária. Então, de certa forma, se a gente for seguir esse raciocínio, né, não há lugar para o desenvolvimento de um pensamento crítico nessa situação, nesse processo, né? Se eu quero tiranizar, né? Se eu quero oprimir, né, quem está abaixo de mim, né, eu só vou reproduzir um sistema, entendeu, Terezinha? Entendi. Vou ler lá o texto. Te respondi? Uhum. Eu vou separar esse texto do Laboissy, que aí posso colocar na pasta também lá, para você ler. Tá bom. Assim, não é fora do normal, não. Dá para ler, só precisa ter um pouco de paciência, entendeu? Então já falamos de Laboissy, falamos de Sócrates, Aristóteles, os sofistas. Mais alguém? Porque, na verdade, não sei se vocês percebem, né? Na medida que vocês vão falando e trazendo coisas, a gente vai fazendo relações a partir do texto que a gente leu aqui. Perguntas e comentários. Vamos lá, estou aberto a perguntas e comentários. Levanta a mão. Opa, um de cada vez, caramba. Muita gente. Nós temos daí um tempinho aí. A gente não precisa ficar aqui até 3 horas, mas a gente, né, pode gastar mais uns 10 minutos aí de papo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não tenha explorado. Então, aqui, ó, por exemplo, eu não falei a filosofia moderna. Na filosofia moderna, na filosofia da Idade Média, o pensamento está, em grande parte, ligado à experiência da fé, como eu falei, né, que compreendia a existência humana no mundo como forma encarnada dos mistérios do cristianismo. Na experiência da fé, os medievais desenvolveram a teologia e, nesse sistema, assimilaram a filosofia da antiguidade. Foi o que eu falei, né? Tentaram relacionar fé com a razão. Na Idade Moderna, o pensamento está no interesse da ciência, que pesquisa e domina a natureza, e de justificar seu uso como caminho de realização plena da humanidade. É nesse período, por exemplo, que o Immanuel Kant vai trazer, ou vai reivindicar para a filosofia a categoria de ciência, né? Que até então, né, tinha uma briga, né, para reconhecer a filosofia como ciência, né? E na filosofia contemporânea, o pensamento está na necessidade de reencontrar a sabedoria originária ou o sentido da existência humana no mundo, assentada no dorso indomável da máquina, arrastada pelo turbilhão da ciência, no delírio do consumismo e da exaustão da natureza. Você vê que aqui na filosofia contemporânea está tudo misturado, né? Só que o camarada, muitos aqui tentam fazer um retorno à antiguidade clássica lá, né? E, sobretudo hoje, na contemporaneidade, a gente vai ter um retorno, inclusive, ao Egito, porque tem muitos pensadores hoje dizendo que a filosofia não nasceu na Grécia, né? Nessa experiência de esquecimento do sentido,
e de perda da sabedoria de vida, começamos a filosofar. Por causa disso, estamos hoje numa aprendizagem de pensar bem próximo dos antigos. Olha só que ele foi um retorno lá, né, aos primeiros, os pensadores originários, antes dos filósofos. Como eles, nós também devemos começar tudo de novo. Alguns filósofos modernos podemos considerá-los precursores na contemporaneidade, como Blaise Pascal e Jean-Jacques Rousseau, que eu não tinha falado, né, na filosofia contemporânea. Então, aqui, para terminar, ele fala o seguinte: como se haver com todos esses mestres da filosofia? Lê-los pouco ou muito em seus escritos, não para buscar informações eruditas e curiosas. Lembra que o Nietzsche falou lá no início, né? Existem pensamentos que é só para, né, tirar uma onda e tal. Mas para, na resistência de compreensão de seus textos, aprendemos a pensar por nós mesmos, como na resistência das montanhas mais altas. O alpinista aprende a escalar. Fazendo analogias aqui, aí o René Descartes, ele tira aqui um trecho do René Descartes, falando o seguinte: essa palavra filosofia significa estudo da sabedoria, e por sabedoria não se entende apenas a prudência nos negócios, mas também um perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode conhecer, quer para a conduta de sua vida, quer para a conservação de sua saúde e a invenção de todas as artes. Então, como vocês podem ver que a filosofia é ampla, né? O último ponto aqui é, pois, a filosofia um saber que logo nos mostra o que devemos fazer. Por isso, ela está intimamente ligada à existência humana, à convivência. Nela divisamos o projeto fundamental da vida. Nesse sentido prático, Sartre a definia como totalidade do saber, método, ideia, reguladora, arma ofensiva, comunidade de linguagem. O Heidegger, aí ele cita aqui o Heidegger, que é um filósofo, né, contemporâneo. Os equívocos de que a filosofia se vê constantemente cercada são mais fomentados pelo que fazemos nós outros mesmos, pelos professores de filosofia. Com efeito, nossa tarefa habitual e também justificada e até mesmo útil consiste em proporcionar um certo conhecimento formativo das filosofias até agora surgidas, o que dá a aparência de ser isso a própria filosofia, quando muito é apenas ciência filosófica. Então, o que o Heidegger chama atenção para a gente aqui? Nós precisamos, para filosofar sobre o nosso tempo, né, sobre a nossa realidade, nós precisamos conhecer outros filósofos, conhecer outros textos, né, ter conhecimento desses outros sistemas, que isso vai ajudar a gente a pensar com a nossa própria cuca. Mais comentários aí? Eu disse que não ia ler, mas acabei lendo, né, quase todo o capítulo. Então. Quando a gente fala de ciência filosófica, a gente também pode citar, tipo, outros conteúdos como todo, tipo, matemática, física, química, sociologia. A gente fala de um contexto geral, quando a gente aborda sobre a ciência você pode, porque a filosofia ela pode lançar um olhar sobre essas outras áreas do conhecimento, né? Até porque, se a gente for pensar, eu sei que parece que é uma pretensão falar isso, né? Mas tudo que a gente estuda hoje, né? De onde saiu? Do conhecimento filosófico, gente. Né? Eu sei que as pessoas, né? A gente fala, parece que é uma coisa assim, você é muito convencido, mas faz sentido mesmo. Não, o Aristóteles, ele era um sujeito, foi ele que, assim, de certa forma, ele sistematizou a biologia, matemática, né, astronomia, todos esses conhecimentos, conhecimento da natureza, né, tudo veio, esses camaradas começaram, né, os pensadores originários que olhavam para a natureza, né, eles que desenvolveram essas primeiras conjecturas, as conjecturas matemáticas. Pitágoras, né? Demócrito, né? Exatamente, pré-socráticos. Que pensavam no arqué, né? No início de tudo. Exatamente. O Demócrito, que é o sujeito que pensou o átomo. Olha só, tá doido, bicho? Quantos anos? 2.000 anos antes de Cristo? Né? Século 8 antes de Cristo, camarada. Século 8 não, século 5, acho que é 5, 8, 9, nesse período aí, né? Como era pensar o átomo. Eu acho que isso é muito doido. Então, assim, o futuro, eu costumo dizer que o futuro está no mais remoto passado, né? O futuro. Existem sociedades, não sei se vocês têm conhecimento disso,
Existem sociedades que, na verdade, o futuro tá para frente e o futuro está para trás e o passado está para frente. Né? Por exemplo, entre os Bantu, que é um povo africano, né? O futuro está lá atrás e o passado está para frente. Né? Não é que nem a gente vê, né? Que o futuro está na frente, o passado passou. Nada disso. O futuro Até está porque lá. a gente tá vivendo o passado, né? Até porque a gente tá vivendo o passado. Parece uma ironia, mas sei lá, é esquisito pensar dessa forma. Não é meio esquisita. Foi o que ele falou aqui, ó. Vou repetir aqui quando ele fala sobre o pensamento contemporâneo, aqui, ó. Ele faz essa volta também. Cadê? Onde é que está? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Você está nessa experiência de esquecimento de sentido e de perda da sabedoria de vida, começamos a filosofar. Por causa disso, estamos hoje numa aprendizagem de pensar bem próximo dos antigos. É um retorno. Então, a gente vai ter, dentro da filosofia também, mais para frente, talvez a gente... Né, é possível que a gente passe por isso, as linhas filosóficas, os filósofos da diferença, né, e os filósofos da mesmidade. A gente vai ver isso depois, mais para frente. Quem são esses filósofos? Os filósofos da diferença, eles vão fazer um retorno aos pré-socráticos, a Heráclito, né, ao pensamento, ao fenômeno como pensamento, você pensar o agora, as coisas que acontecem, esse devir, né, a coisa que está sempre mudando, né. Esse é um pensamento muito antigo, né? É isso, meus queridos. Estou aqui à disposição de vocês para questionamentos e comentários. Foi interessante? Não entendi nada? Essa palavra eu não entendi? Pergunta aí. Alguém levantou a mão? Kaique quer falar. Kaique. Fala, Kaique! Eu queria perguntar, como é que a gente pode associar a questão da fé com a razão? Como nós podemos associar, conciliar a fé com a razão? Exatamente. Então, esse ponto, que é muito interessante, como eu falei, vai acontecer na Idade Média, tanto São Tomás de Aquino quanto o Santo Agostinho, eles vão fazer esse exercício para quê? Para tentar comprovar a existência de Deus. Né? A existência de Deus vai ser comprovada através desse raciocínio filosófico-teológico, vamos dizer assim, né? Através da razão, eu vou comprovar a existência desse ser, que é um ser maior que tudo, que controla tudo, que dá sentido para a vida. Então, vai ser nessa chave que eles vão tentar fazer a conciliação entre fé e razão. Respondi? Nos próximos capítulos, né? Mais para frente, aí a gente talvez veja com mais... especificamente lá, como é que é o pensamento de São Tomás, como é que é o pensamento de Santo Agostinho. Entendeu, Kaique? Entendi. E, assim, uma coisa interessante também que a gente pode comentar, né, é que é curioso isso também, né, se a gente for pensar em religiões, né, contemporâneas e tal, o pensamento teológico, né, ele não surge com o protestantismo, né, ele vai surgir na patrística, na Idade Média, com São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, por exemplo, o sujeito que vamos dizer, né, que hoje é protestante, ele vai ter que estudar. Se ele quiser se aprofundar em teologia profunda e tal, ele vai ter que ir nesses caras, entendeu? Todos os grandes pastores protestantes vão beber nessas fontes aí, da Idade Média patrística. O Lutero e o Guilherme de Ockham, que foram os principais personagens, né, para a eclosão do que a gente conhece como a ruptura, lá, a reforma, né, eles eram filósofos também, né, teólogos e filósofos, e que liam Aristóteles, o São Tomás de Aquino. Uma boa coisa que eu lembrei agora aqui. O São Tomás de Aquino, ele vai amplificar e vai aprofundar o pensamento de Aristóteles. E o Santo Agostinho, ele vai aprofundar e vai estudar o pensamento de Platão. Isso é interessante, né? Você vê o reflexo do pensamento de Platão em Santo Agostinho e o reflexo do pensamento de Aristóteles e São Tomás de Aquino.
Ele só tá escrevendo aqui, peraí. Perdão, gente. Não, a gente tá conversando a Ah, respeito de ciência e razão, tá, mas sabe? manda pra cá pra roda. Que é o seguinte, é difícil tentar conciliar a fé com a razão, porque o que eu acho é que quanto mais você tenta buscar a razão, quanto mais você olha para a ciência, mais fé você vai ter. No Quanto mais você caso, tenta olhar para a verdade, porque assim, é difícil você pensar que tudo é feito só na ciência, porque é tudo tão perfeito. Sim, Então, sim, assim, sim. não que eu seja crente, assim, Entendi. eu não tenho uma religião específica, Sei. sinceramente. Quando as pessoas falam, o que que você acredita? Eu falo, só acredito em Deus. Mas às vezes eu me questiono em relação a isso, sabe? Porque quando eu eu só olho para a quero, ciência, eu penso que tudo que existe no mundo é nada além de biologia, química, física, a ciência em si. Ciências Então é naturais. difícil mas eu aí, acreditar em tá. algo, sabe? É, ciências naturais. Então, assim, o que eu acreditava antes é que quando as pessoas acreditavam em Deus, é porque eles estavam querendo crer em alguma coisa para satisfazer o. Como é que eu posso dizer? Para satisfazer não o ego, Esse- não. O Para o vazio. satisfazer a vazio. vontade. Para satisfazer. Para completar um vazio. Porque, cara, é tudo tão. Sei lá, cara. É difícil de pensar dessa forma, entende? Ah, você, na verdade, o que você está fazendo, João, e o Kaique também, Terezinha também, vocês estão caminhando para o processo de aprofundamento e tomando consciência, porque esse é um exercício filosófico. Vocês estão fazendo filosofia, na verdade. Né? Porque isso tudo que você falou tem sentido. Né? A psicanálise, por exemplo, ela vai dizer para a gente que a gente tem um vazio dentro da gente, que a gente tem que preencher esse vazio. Eu até falei sobre isso na outra aula. Né? A gente preenche esse vazio como? A gente pode preencher com filosofia, com religião, com arte. Né? Tem várias maneiras de você preencher o vazio. Tem gente que preenche o vazio comprando coisas. Então, por exemplo, a propaganda, né, as agências de publicidade, elas vão se valer desse vazio nosso e construir desejos na gente que a gente não precisa, sabe? Todo mundo que já passou por essa experiência, né? Você quer muito um relógio. O relógio está lá na. Tá lá na. Tá lá na. Como é que fala? Esqueci o nome do lugar. Tá lá Vitrine. tá na vitrine. Obrigado, Terezinha. Ela tá na Sim. vitrine. Isso, tá lá na vitrine. Você quer muito aquele relógio e tá na vitrine, você quer muito, e você quer cada vez mais, mesmo que né, assim, você não quer, você não tem grana, você vai fazer o maior esforço para juntar uma grana para comprar o relógio, e beleza, aí chegou o grande dia, você juntou a grana, você conseguiu o suficiente, sua mãe te ajudou, você fez um trabalho, catou latinha, não sei o quê, aí beleza, chegou na loja, comprou o relógio, botou o relógio no pulso, aí acontece alguma coisa que você não sabe o que é, perdeu, alguma coisa se perdeu, né? Na medida que quando você conquista o negócio, o objeto do desejo. Porque, na verdade, o que te movia era o desejo de ter a coisa. Uma vez conquistada, né, a psicanálise, a filosofia vai pensar sobre isso. Isso que você falou aí, desse vazio, sacou? E realmente a religião ajuda a gente. Mas como você também traz na tua fala, é muito mais ampla a parada, entendeu? Aí, por exemplo, tem alguns cientistas que chegam à conclusão de que tudo que existe não pode ter vindo do nada, né? Existe alguma coisa que criou isso, sacou? Fala aí, Kaique. E também tem a questão do seguinte, eu acho que essa frase funciona melhor de forma ao contrário, porque é o seguinte, quanto mais você sabe, você não fica mais crente. Quanto mais você sabe, você fica menos crente, porque a razão ela vai contra a fé. A fé você acredita numa coisa que você não vê, onde você só sente, no caso, né? Seria assim como a esperança, por exemplo. Então, quanto mais você sabe, menos você crê, porque, por exemplo, se temos a teoria da evolução, né, que vem dos macacos, como alguém comentou aí nos comentários aí da aula, Sim. e a gente tem a teoria que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Ok. Se você sabe, quanto mais você sabe, se de alguma forma comprovassem que realmente a gente veio dos macacos, tudo, se comprovassem de forma 100% mesmo, como é que você creria, né? Como é que você teria fé de que foi Deus que criou o homem? Então, quanto mais você sabe, menos você crê, menos você tem fé. E é por isso que não tem como conciliar, né? Não tem como botar a fé e a razão de uma forma que elas fiquem bonitinhas uma com a outra. Entendeu? Tem Então, coisas você que me vão dá a ser, oportunidade. olha só, tem coisas que podem ser explicadas
assim, com a compreensão humana. Mas há coisas que não. Por exemplo, um exemplo ótimo para isso, quando Moisés abriu o Mar Vermelho para Israel passar junto com ele. Como é que você vai explicar isso de uma forma científica? Pode haver? Pode, mas não é comprovada. E se fosse comprovada, como é que você creria que aquilo ali foi um ato de Deus, sabe? Foi um ato de realmente fé. Moisés teve fé juntamente com Deus, ele caminhou com Deus. No caso que eu digo caminhou, né? Que ele teve uma grande relação com Deus, né? Ele procurou ser fiel a ele. Sim, sim. Isso envolve a fé. Isso envolve a fé. Né? Você está Então, querendo dizer isso? Isso. Aí por isso que eu falei que quando você tem muita razão, quando você quer botar muita razão nas coisas, quando você pergunta muito o porquê das coisas, você acaba se proibindo de ter fé, sabe? Se proibindo de acreditar, Esse é o entendeu? argumento. Esse argumento realmente existe, de que na medida em que você vai sabendo as coisas, você prescinde de Deus. A filosofia, né? A filosofia é um lugar em que muitos autores, muitos filósofos, eles vão prescindir de Deus, justamente pelo que o Kaique falou, que na medida em que eu vou questionando, eu vivo através só do meu pensamento racional. Eu racionalizo tudo, e se tudo vem da razão, né, eu não preciso de Deus. Mas, em contrapartida, como eu falei, existem filósofos e existem cientistas, por exemplo, que hoje eles falam assim: peraí, como assim? Como é que essas coisas surgiram assim? Isso não pode ter surgido do nada, não foi uma explosão simplesmente. Existe alguma coisa que deu ordem para esse negócio, que originou esse negócio. Então a gente tem alguns cientistas, a gente até pode buscar aí, pesquisar. Tem até um que eu vi, acho que é um chinês ou um japonês, que parece que ele quer comprovar a existência de Deus. Então, por exemplo, a gente não vai encontrar, Kaique, a conciliação. Agora vai ser conciliado. Não é isso, entendeu? Você vai ter as linhas de pensamento, vai ter o sujeito que não vai continuar não acreditando em Deus. Pode falar. E vai ter a linha do pessoal que, existe uma comprovação de que tem alguém fez essa ordem aqui, entendeu? Uhum. É porque o objetivo foi mostrar que não tem como realmente se encaixar de forma perfeita a razão e a fé. Não vai ter, né? E a filosofia, né, no sentido que eu estou querendo trazer para vocês, a filosofia ela não vai dizer nem que isso que você falou é a verdade e nem que isso que eu estou falando é a verdade. Ela vai mostrar os dois lados. Então eu estou falando para você, tem a galera que vai conciliar fé com razão, e vai ter os autores para poder ajudar nisso, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e tem a galera que não vai conciliar, por exemplo, o filósofo Nietzsche, ele vai questionar tudo, ele até considera como o cara que usa o martelo para poder detonar tudo, entendeu? Mas isso aí é papo para outro encontro. Mas, assim, gostei. Tem alguém mais que quer fazer pergunta, quer comentar aí? Já estamos eu pensei que não fôssemos, mas já estamos nas 3 horas já. Então, na verdade, a gente vai ficar então para a próxima aula. Eu vou deixar o texto lá para vocês lerem, se vocês quiserem adiantar a leitura para vir com questões para a aula, porque na verdade a ideia é essa, né? A gente trocar ideia, conversar sobre as coisas, identificar, né, os autores, o que período a gente já tem. Você já tem aqui meio que um mapinha, né, dos períodos históricos da filosofia, que vocês podem consultar lá. E se quiser trazer alguma questão, pode trazer. Fala, João. Você vai ter como deixar o link do canal do YouTube na plataforma, só para acessar depois? O canal do YouTube qual? O seu, que você grava o vídeo e envia. É verdade, eu vou fazer isso. Eu vou deixar lá, então. Fica mais fácil para acessar. Sim, senhor. Não consegui achar. Eu não coloquei também a aula anterior, não baixei ainda, porque eu passei mal, eu não baixei ainda. Vou baixar essa e a outra e coloco lá, acho que ainda hoje. E coloco então no Classroom. Belezão? Beleza. Então, beleza, gente. Obrigado Fechou. pela presença de vocês. Hoje a gente teve 24, teve 10 a menos, mas foi bom. Gostei das questões. Só tem que falar mais aí. Obrigado, Terezinha, Kaique, João. Valeu, Davi, pessoal que escreveu no chat. Giovana. Deus é mil. Valeu, Davi. Vai ter chamada? Então, já está lá no Classroom. Só clicar lá. Beleza, beleza. Obrigado. Eu abri lá já.
Tchau, professor. Já abriu sim. Valeu, Tchau, Terezinha. gente. Tchau, valeu, Valeu, pessoal. Isabela. Professor, Tchau, Oi, oi. professor. Fala, Tchau, Isabela. professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu, Vitória. Isabela quer falar? Claro, olha só, professor, eu só não falei sobre razão, fé. Porque eu não consigo ter paciência, ter controle de mim Ah. pra falar sobre isso. Porque eu me estresso muito rápido. Ah, então, mas é um exercício, né, Isabela? Não se estressa, não. Então faz o seguinte, fala e você vai se desestressando, entendeu? Aqui na aula mesmo, sacou? Nada, eu me estresso super rápido. Não, pode falar, a gente trata disso. Vamos tratar na sala de aula. Tchau, Fica professor. tranquila. Boa Um tarde. abraço, valeu.